Capítulo 9. Ele leva Holly para almoçar no Panda Garden a uma quadra dali, na mesma rua. Está cedo, e os dois têm um restaurante quase só para eles. Holly não come carne e pede um chow mein de legumes. Odds adora carne desfiada apimentada, mas seu estômago não está muito bom esses dias, então escolhe cordeiro mala. Os dois usam palitinhos, Holly porque tem destreza e Odds porque isso faz comer mais devagar e torna menos provável que haja uma fogueira após almoço em sua barriga. A última grande nevasca foi no dia 19 de dezembro, diz Holly. A previsão do tempo relatou 30 centímetros em Government Square e 33 em Branson Park. Não é muita coisa, mas a única outra nevasca deste inverno só gerou 10 centímetros. 6 dias antes do Natal. Na mesma época em que Janice Ellerton ganhou o Zapit, de acordo com Alderson. Você acha que o homem que deu o aparelho para ela era o mesmo olhando a casa? Odds pega um pedaço de brócolis. É bom para a saúde, como todas as verduras de gosto ruim. Acho que Ellerton não teria aceitado nada de um cara usando um casaco remendado com fita adesiva. Não descarto a possibilidade, mas parece improvável. Coma seu almoço, Bill. Se eu continuar comendo assim, vou ficar parecendo uma porca. Odds come, mas tem pouco apetite agora, mesmo quando o estômago não está dando trabalho. Quando uma garfada entala na garganta, ele bebe chá. Talvez seja uma boa ideia, pois chá parece ajudar. Ele pensa no resultado dos exames que ainda não viu. Ocorre a ele que seu problema pode ser pior do que uma úlcera talvez seja a melhor possibilidade. Há remédio para úlceras. Para outras coisas, não. Quando ele consegue ver o meio do prato, mas, Jesus, tem tanta comida nas beiradas, ele coloca os palitinhos de lado e diz, e descobri uma coisa enquanto você estava procurando Nancy Alderson. O quê? Eu estava lendo sobre esse Zapit. É incrível como essas empresas de tecnologia aparecem e desaparecem rápido. Parecem dentes de leão no verão. O Zapit Commander não dominou o mercado. Era simples demais, caro demais, tinha competidores sofisticados demais. As ações da Zapit Inc. caíram, e eles foram comprados por uma empresa chamada Sunrise Solutions. 2 anos atrás, essa empresa declarou falência e sumiu. O que quer dizer que a Zapit não existe faz tempo, e o cara distribuindo os aparelhos devia fazer parte de algum tipo de golpe. Holly vê rapidamente aonde Odds quer chegar. Então o questionário era uma bobagem para acrescentar um pouco de, como se diz, verossimilhança. Mas o cara não tentou roubá-la, tentou? Não. Ao menos não que a gente saiba. Tem alguma coisa estranha aqui, Bill. Você vai contar para o detetive Huntley e para a sorta, belos olhos cinzentos? Odds pega um pedacinho minúsculo de cordeiro que sobrou no prato, e agora a desculpa para deixá-lo cair. Por que você não gosta dela, Holly? Ah, ela acha que eu sou maluca, responde Holly, direta. Tem isso. Tenho certeza de que ela não, sim. Ela acha. E deve achar que sou perigosa também, por causa do jeito como bati em Brad Hartsfield no show do Round Here. Mas não ligo. Eu faria de novo. 1000 vezes. Ele coloca a mão sobre a dela. O palito que Holly está segurando com a mão fechada vibra como um diapasão. Eu sei que faria, e estaria certa todas as vezes. Você salvou muitas vidas naquele dia. Ela tira a mão de debaixo da dele e começa a pegar grãos de arroz. Ah, consigo lidar com ela achando que sou maluca. Lidei a vida inteira com pessoas que acham isso, a começar pelos meus pais. Mas tem mais uma coisa. Isabelle só vê o que vê, e não gosta de gente que vê mais, ou que pelo menos procura mais. Ela acha a mesma coisa de você, Bill. Tem ciúme de você. Por causa de Pat. Odds não diz nada. Nunca havia considerado essa possibilidade. Ela solta os palitos na mesa. Você não respondeu minha pergunta. Vai contar a eles o que descobriu até agora? Ainda não. Tem uma coisa que quero fazer primeiro, se você cuidar do escritório esta tarde.
Holly sorri para o que restou do showman. Eu sempre cuido. Capítulo 10. Bill Odds não é o único que desgostou de cara da substituta de Beck Elmington. Os enfermeiros e auxiliares que trabalham na clínica de traumatismo cerebral chamam o local de balde, por causa de balde de cérebros, e em pouco tempo Ruth Scapelli ficou conhecida como enfermeira Hatcher, como no filme Um Estranho no Ninho. No final do terceiro mês, ela pediu a transferência de 3 enfermeiros por várias infrações menores, e um auxiliar foi despedido por fumar em um armário de suprimentos. Ela proibiu certos uniformes coloridos por serem ou distrativos ou provocativos demais. Mas os médicos gostam dela. Acham que é ágil e competente. Com os pacientes, ela também é ágil e competente, porém é fria, e há também um toque de desprezo presente. Ela não permite que nem os mais desenganados sejam chamados de vegetal ou planta, pelo menos não perto dela, mas tem certa atitude. Ela sabe o que faz, disse uma enfermeira para outra na sala de descanso pouco depois que Scapelli assumiu a posição. Disso não tenho dúvidas, mas falta alguma coisa. A outra enfermeira era uma veterana de 30 anos de serviço que já tinha visto de tudo. Ela pensou e disse uma palavra, mas foi a palavra certa. Compaixão. Scapelli nunca demonstra frieza nem desprezo quando acompanha Félix Babineau, o chefe do departamento de neurologia, nas rondas dele, e ele provavelmente não repararia se demonstrasse. Outros médicos repararam, mas poucos dão atenção ou os atos de seres inferiores como os enfermeiros, mesmo os chefes, estão bem abaixo do olhar arrogante deles. Ao que parece, Scapelli acha que, independentemente do que haja de errado com eles, os pacientes da clínica de traumatismo cerebral devem carregar parte da responsabilidade pela situação em que estão, e se eles se esforçassem mais, sem dúvida recuperariam ao menos parte de suas capacidades. Mas ela faz seu trabalho, e na maior parte do tempo faz bem, talvez melhor do que Beck Elmington, de quem as pessoas gostavam muito mais. Se alguém lhe dissesse isso, Scapelli teria respondido que não estava ali para gostarem dela. Estava ali para cuidar dos pacientes, fim da história, ponto final. Mas há um paciente antigo no balde que ela odeia. Esse paciente é Brad Hartsfield. O motivo não é porque ela tem um amigo ou parente que foi ferido ou morto no City Center, é porque ela acha que ele está fingindo. Fugindo da punição que tanto merece. Ela se mantém distante e deixa que outros funcionários cuidem dele, porque, só de olhá-lo, é tomada de uma fúria duradoura pelo sistema ser tão facilmente enganado por aquela criatura do mal. Ela fica longe por outro motivo também e não confia totalmente em si mesma quando está no quarto dele. Em 2 ocasiões, ela fez uma coisa. O tipo de coisa que, se fosse descoberta, poderia resultar em sua demissão. Mas, naquela tarde nos primeiros dias de janeiro, na hora que Odds e Holly estão terminando o almoço, ela é atraída para o quarto 217 como se puxada por um cabo invisível. Naquela manhã ela foi obrigada a ir lá, porque o Dr. Babineau insiste que ela o acompanhe nas rondas, e Brad é seu paciente favorito. Ele fica impressionado com o quanto Brad foi longe. Ele nunca deveria ter saído do coma, disse Babineau logo depois que ela entrou para a equipe do balde. O médico é frio como um peixe, mas fica quase alegre quando fala de Brad. E olhe para ele agora. Consegue andar distâncias curtas, com ajuda, claro. Consegue se alimentar e responder verbalmente ou com sinais a perguntas simples. Ele também quase sempre tenta enfiar o garfo no olho. Ruth Scapelli poderia ter acrescentar, mas não acrescenta, e suas respostas verbais parecem todas vavá e gub-gub. E tem a questão da sujeira. Se você coloca uma fralda nele, ele segura tudo. Se você tira, ele urina na cama, com a regularidade de um relógio. Defeca nela, se puder. Parece que sabe. Ela acredita que sabe mesmo. Outra coisa que ele sabe, e disso não pode haver dúvida, é que Scapelli não gosta dele. Naquela manhã mesmo, depois que o exame terminou e o Dr. Babineau estava lavando as mãos no banheiro contíguo, Brad levantou a cabeça para olhar para ela e levou uma das mãos ao peito. Fechou-a em um punho frouxo e trêmulo. Então, esticou o dedo médio lentamente. Primeiro, Scapelli não acreditou no que estava vendo, Brad Hartsfield mostrando o dedo médio para ela.
E então, quando ouviu a torneira ser fechada no banheiro, 2 botões pularam na parte da frente do uniforme, deixando exposto o sutiã de sustentação Playtex 18 Hour Comfort Bra. Ela não acredita nos boatos que ouviu sobre esse desperdício de ser humano, se recusa a acreditar, mas... Ele sorriu para ela. Abriu um sorrisinho para ela. Agora, ela vai até o quarto 217 enquanto música tranquila sai dos alto-falantes no corredor. Está usando o uniforme reserva, o rosa que guarda no armário e do qual não gosta muito. Ela olha para os 2 lados para ter certeza de que ninguém está prestando atenção, finge ler o prontuário de Brad para o caso de haver um par de olhos xeretas que deixou passar e entra no quarto. Ele está sentado na cadeira em frente à janela, onde sempre fica. Está usando uma das 4 camisas xadrez que tem e uma calça jeans. O cabelo foi penteado, e as bochechas estão macias como pele de bebê. Um botão no bolso da camisa proclama: "Fui barbeado pela enfermeira Bárbara." Ele está vivendo como Donald Trump, pensa Ruth Scapelli. Matou 8 pessoas e feriu Deus sabe quantas, tentou matar milhares de garotinhas em um show, e aqui está, com as refeições levadas até o quarto por uma equipe particular, suas roupas são lavadas, o rosto é barbeado. Ele recebe massagem 3 vezes por semana. Vai ao spa 4 vezes por semana e passa um tempo na banheira de hidromassagem. Vivendo como Donald Trump? Não. Está mais para o líder de um daqueles países desérticos do Oriente Médio, cheios de petróleo. E se ela contasse para Babineal que ele mostrou o dedo médio para ela? Ah, não, ele diria. Ah, não, enfermeira Scapelli. O que você viu não passa de um reflexo muscular involuntário. Seu cérebro ainda é incapaz de processar os pensamentos que levariam a um gesto desses. Mesmo que não fosse esse o caso, por que ele faria um gesto desses para você? Por que você não gosta de mim, diz ela, se inclinando para frente com as mãos nos joelhos cobertos pela saia rosa. Não é, Sr. Hartsfield? E isso nos deixa quites, porque eu não gosto de você. Ele não olha para ela nem dá sinal de que ouviu. Só olha pela janela para o estacionamento. Mas ele ouve, ela tem certeza de que ouve, e o fato de não reagir a enfurece ainda mais. Quando Scapelli fala, as pessoas têm que ouvir. Devo acreditar que você arrancou os botões do meu uniforme hoje de manhã com algum tipo de controle mental? Nada. Eu sei bem o que foi. Eu pretendia substituir aquele uniforme. A parte do busto estava apertada demais. Você pode enganar alguns funcionários mais crédulos, mas não me engana, Sr. Hartsfield. Você só consegue ficar aí sentado. E sujar a cama toda vez que tem oportunidade. Nada. Ela olha para a porta para ter certeza de que está fechada, depois tira a mão esquerda do joelho e a estica na direção dele. Todas aquelas pessoas que você machucou, algumas ainda estão sofrendo. Isso deixa você feliz? Deixa, não é? Será que você gostaria de tal dor? Que tal descobrirmos? Ela toca primeiro na superfície macia de um mamilo embaixo da camisa, depois belisca com o indicador e o polegar. As unhas são curtas, mas ela enfia o que tem. Gira de um lado para outro. Isso é dor, Sr. Hartsfield. Está gostando? O rosto dele continua sem expressão como sempre, o que a deixa com mais raiva. Ela se inclina para mais perto, até os narizes estarem quase se tocando. O rosto dela parece mais do que nunca um punho fechado. Os olhos azuis estão arregalados atrás dos óculos. A cuspe nos cantos dos lábios. Eu poderia fazer isso com seus testículos, sussurra ela. Talvez faça mesmo. Sim. Talvez faça. Ele não pode contar para Babineal, afinal. Ele consegue dizer umas 40 palavras, no máximo, e poucas pessoas entendem o que ele diz. Quero mais milho sai mais como que mami, um som que parece uma imitação tosca de índios em um filme de faroeste. A única coisa que ele diz com clareza é quero minha mãe, e em várias ocasiões Capelli teve grande prazer em informá-lo novamente que a mãe dele está morta. Ela gira o mamilo de um lado para outro. No sentido horário e no sentido anti-horário.
apertando com o máximo de força, e as mãos dela são de enfermeira, o que quer dizer que são fortes. Você acha que o Dr. Babineau é seu bichinho de estimação, mas entendeu errado. Você é o bichinho dele. A cobaia. Ele acha que eu não sei sobre as drogas experimentais que ele lhe dá, mas eu sei. Vitaminas, diz ele. Até parece. Sei de tudo o que acontece neste hospital. Ele acha que vai trazer você de volta, mas isso nunca vai acontecer. Seu caminho não tem volta. E se ele conseguisse? Você seria julgado e iria para a cadeia pelo resto da vida. E não tem banheira de hidromassagem na prisão estadual de Vainesville. Ela está apertando o mamilo dele com tanta força que os tendões em seu pulso saltam, mas ele ainda não dá sinais de sentir dor. Só continua olhando para o estacionamento, com o rosto inexpressivo. Se ela continuar, é capaz de uma das enfermeiras ver o hematoma, o inchaço, e isso vai para o prontuário dele. Ela recua, respirando fundo, e a persiana acima da janela chacoalha de repente, emitindo um som alto. Isso a faz pular e olhar ao redor. Quando ela se vira para ele de novo, Hartsfield não está mais olhando para o estacionamento. Ele está olhando diretamente para ela. Os olhos estão límpidos e conscientes. Scapelli sente uma pontada de medo e dá um passo para trás. Eu poderia denunciar Babineau, diz ela, mas os médicos sempre encontram um jeito de escapar das coisas, principalmente quando é a palavra deles contra a de uma enfermeira, até mesmo a da enfermeira-chefe. E por que eu faria isso? Ele que faça os experimentos que quiser. Até Vainesville é bom demais para você, Sr. Hartsfield. Talvez ele dê uma coisa que te mate. É o que você merece. Um carrinho de comida retumba no corredor ou alguém está recebendo um almoço tardio. Ruth Scapelli estremece como uma mulher despertando de um sonho e recua para a porta, olhando de Hartsfield para a agora silenciosa persiana e novamente para Hartsfield. Vou deixar você em paz, mas quero dizer mais uma coisa antes de ir. Se me mostrar o dedo do meio de novo, vou fazer nós nos seus testículos. A mão de Brad sobe do colo até o peito. Treme, mas é uma questão de coordenação motora. Graças a 10 sessões por semana de fisioterapia, ele conseguiu recuperar ao menos um pouco de tônus muscular. Scapelli fica olhando sem acreditar, vendo o dedo do meio se erguer na direção dela. Com isso, vem um sorriso obsceno. Você é um monstro, diz ela em voz baixa. Uma aberração. Mas não se aproxima dele de novo. Fica com um medo repentino e irracional do que poderia acontecer se ela se aproximasse. Capítulo 11. Tom Salbers está mais do que disposto a fazer o favor que Odds pediu, apesar de precisar remarcar alguns compromissos da tarde. Ele deve bem mais a Bill Odds do que um passeio por uma casa vazia em Ridley. Afinal, o ex-policial, com a ajuda dos amigos Holly e Jerome, salvou a vida de seus filhos. E, possivelmente, da esposa também. Ele digita a senha do alarme no saguão, depois de ler os números em uma folha de papel presa à pasta que carrega. Enquanto leva Odds pelos aposentos do primeiro andar, com os passos dos dois ecoando, Tom não consegue deixar de entrar na rotina. Sim, é bem longe do centro da cidade, não dá para discutir, mas isso significa que se tem todos os serviços da cidade, como água, saneamento, coleta de lixo, ônibus escolares e ônibus municipais, sem o barulho da cidade. A casa está pronta para receber TV a cabo da melhor qualidade, completa ele. Ótimo, mas não tenho interesse em comprá-la. Tom olha para ele com curiosidade. Então qual é o seu interesse? Odds não vê motivo para não contar. Saber se alguém andou usando esta casa para ficar de olho naquela ali, do outro lado da rua. Houve um assassinato seguido de suicídio no fim de semana passado nesta rua. No 1601. Meu Deus, Bill, que horrível. Pensa Odds, e acredito que você já esteja se perguntando com quem deve falar para ser o corretor daquela casa. Não que ele ache isso uma atitude ruim da parte de Tom, que passou pelo inferno após o massacre do City Center e saiu relativamente intacto. Estou vendo que você abandonou a bengala, comenta Odds quando eles sobem para o segundo andar.
Às vezes eu uso à noite, principalmente se estiver chovendo, diz Tom. Os médicos dizem que essa história de as juntas doerem mais quando o tempo está úmido é besteira, mas estou aqui para dizer que essa não é uma historinha para boi dormir. Este é o quarto principal, dá para ver que pega todo o sol da manhã. O banheiro é bonito e grande, com ducha no chuveiro, e no fim do corredor. Sim, é uma casa bonita, Odds não esperaria nada diferente em Riddale, mas não há sinal de alguém ter entrado ali ultimamente. Viu-o bastante? Pergunta Tom. Acho que sim. Você reparou em alguma coisa fora do lugar? Nadinha. E o alarme é dos bons. Se alguém tivesse entrado, se interrompe Odds. Teria apitado loucamente. Desculpe por te fazer sair em um dia tão frio. Besteira. Eu tinha que sair mesmo. E é bom ver você. Eles saem pela porta da cozinha, que Tom tranca logo depois. Mas você está magro demais. Ah, sabe o que dizem, e não existe isso de ser magro ou rico demais. Tom, que por resultado dos ferimentos no City Center ficou magro e pobre demais, dá um sorriso para o coroa e se dirige para a frente da casa. Odds dá alguns passos para segui-lo, mas para. Podemos olhar a garagem? Claro, mas não tem nada lá. Só uma espiada. Não quer deixar passar nada, não é? Entendi, deixa eu pegar a chave certa. Só que ele não precisa da chave, porque a porta da garagem está entreaberta a 5 centímetros. Os dois homens olham para a madeira arrebentada ao redor da tranca em silêncio. Ah! Quem diria, diz Tom, por fim. O alarme não cobre a garagem, imagino. Isso mesmo. Não tem nada para proteger aí dentro. Odds entra em um retângulo com paredes de madeira lisa e piso de concreto. Há visíveis marcas de botas no chão. Odds consegue ver a própria respiração e também outra coisa. Em frente ao portão esquerdo há uma cadeira. Alguém se sentou ali para vigiar. O ex-detetive vinha sentindo uma inquietação crescente no lado esquerdo da barriga, uma sensação que se estende até a lombar, mas esse tipo de dor é quase uma velha companheira agora, e fica temporariamente obscurecida pela empolgação. Alguém se sentou ali para olhar o número 1601, pensa ele. Eu apostaria minha alma nisso se pudesse. Ele vai até a entrada da garagem e se senta onde a pessoa se sentou. Há 3 janelas horizontais no meio do portão, e a da direita foi limpa recentemente. A vista é para o janelão da sala de estar do 1601. Ei, Bill, chama Tom. Tem alguma coisa embaixo da cadeira. Odds se inclina para olhar, apesar de isso lhe causar um ardor na barriga. O que ele vê é um disco preto, com talvez uns 8 centímetros de diâmetro. Ele o pega pelas beiradas. Gravado ali, em dourado, há uma única palavra, Steiner. É de uma câmera? Pergunta Tom. Não, de um binóculo. Departamentos de polícia com orçamento gordo usam binóculos Steiner. Com um bom binóculo Steiner, que, até onde Odds sabe, não existe um Steiner ruim, a pessoa poderia estar dentro da sala de estar de Ellerton Stover, supondo que as persianas estivessem abertas, e estavam, quando ele e Holly entraram lá de manhã. Caramba, se as mulheres estivessem vendo a CNN, a pessoa conseguiria ler a legenda na base da tela. Odds não tem um saco plástico para coletar a evidência, mas tem um pacote de lenços de papel no bolso do casaco. Ele pega 2, enrola com cuidado a tampa da lente e a coloca no bolso interno do casaco. Levanta-se da cadeira, provocando outra pontada, a dor está ruim esta tarde, e vê outra coisa. Alguém entalhou uma única letra na tábua de madeira entre os 2 portões, talvez com um canivete. É a letra Z.